Nós estamos de volta aqui em mais uma aula e aqui nós vamos falar sobre o poder soberano de Deus. Lembre-se que dentro dos atributos de soberania, nós nos propusemos a falar sobre dois pontos, que é a vontade soberana de Deus e o poder soberano de Deus. Então agora nós vamos falar sobre esse segundo ponto. A soberania de Deus acha expressão em sua onipotência. Então, até agora nós temos visto que Deus ele tem uma vontade, e essa vontade dele é soberana, e por meio dessa vontade ele decreta tudo o que acontece, né? E agora nós podemos ver aqui que a vontade de Deus decretada, ela acontece, ela vem à existência por meio do poder soberano de Deus, né? Então, o que é esse poder soberano? É também chamado de onipotência. Onipotência é a perfeição do seu ser, pelo qual ele é a causalidade absoluta e suprema. Então aqui nós afirmamos que Deus ele executa o seu decreto, executa a sua vontade soberana por meio do seu poder, por meio da sua onipotência. E isso é onipotência. É a perfeição dele, pela qual ele é a causa de tudo o que acontece, né? Ninguém pode dizer que teve uma participação em nada, porque Deus é aquele que trouxe à existência tudo, e por causa desse mesmo poder, ele mantém as coisas funcionando, né? De forma que se alguém, por exemplo, consegue trabalhar um dia inteiro, os méritos, em primeira instância, da pessoa poder trabalhar o dia todo, está em Deus que sustenta essa pessoa. E só depois, então, né, na capacidade humana que Deus deu à pessoa de realizar esse trabalho dele, ok? Eu só estou exemplificando aqui para vocês terem uma ideia. Então, algumas distinções são feitas ao poder soberano de Deus também, aqui como são feitas no caso anterior, da vontade soberana de Deus. E essas distinções são o poder absoluto de Deus, nós vamos ver aqui também depois, o poder ordenado de Deus. O que significa isso? Quando nós falamos sobre poder absoluto de Deus, nós estamos nos referindo ao poder pelo qual Deus é capaz de fazer o que ele não fará, mas que tem possibilidade de ser feito. O que é isso? Nós sabemos que Deus ele criou o mundo e tudo que nele existe. Nós sabemos que Deus ele decretou uma vontade e ordenou aos homens, e ele também está executando a sua vontade, né? Isso nós sabemos. Agora, existem ainda outras possibilidades de Deus demonstrar o seu poder que aprove a ele não demonstrar. Há sempre uma reserva infinita de poder em Deus. O que nós conhecemos é uma parte do seu poder, que nos foi mostrada por meio da criação, da providência, né, da eleição e aí vai, né, da execução dos planos dele. Então, o poder absoluto de Deus se refere ao poder conforme nós não conhecemos, as possibilidades que nós não conhecemos, e só Deus sabe, né, das possibilidades dele, que são infinitas, ok? Agora, é bom deixar claro o seguinte, que Deus ele pode fazer aquilo que é infinito, mas Deus ele nunca pode fazer nada que contrarie o ser dele, o caráter dele, e nem a vontade livre dele, certo? Então nós não podemos afirmar, Deus pode pecar? Não, ele não pode pecar. Deus pode fazer uma pedra tão grande e pesada que ele mesmo não pode erguer? Isso seria contra a vontade dele, ao ser dele. Isso é um contrassenso, né? Seria tornar Deus incapaz. Então, são questões que as pessoas fazem que não têm um fundamento. Então, é preciso deixar claro aqui que o poder de Deus é infinito e absoluto, mas ele nunca fará nada que seja contra ao seu caráter. Então, esse é o poder absoluto de Deus. Uma outra distinção é o poder ordenado de Deus. Nós estamos falando da mesma qualidade de Deus, o poder. Só que aqui, por poder ordenado de Deus, nós estamos querendo dizer a perfeição de Deus pela qual ele, mediante o simples exercício da sua vontade, pode realizar tudo quanto está presente em sua vontade ou conselho. Então agora nós estamos mostrando como Deus ele executa esse poder no seu decreto. Então, ele pode realizar
ele tem poder para realizar, e de fato ele realizou, está realizando e há de concluir todo o seu propósito decretado para a história desse mundo, ok? Então esse é o poder ordenado de Deus. Ele pode realizar tudo quanto está presente em sua vontade ou conselho. Tudo aquilo que ele prometeu, ele pode fazer e nada cai por terra, né? Porque ele tem condições de colocar isso em prática, ok? Então aqui nos faz pensar nas promessas dele, que ele prometeu, ele vai cumprir. Aqui nos faz pensar nas situações que, para nós, como servos de Deus, mas que somos imperfeitos, né, alguns momentos não há solução, mas Deus tem poder para mudar todo o quadro. Deus pode mudar o quadro de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de um estado, de um país e até da situação mundial. Deus pode fazer, porque ele faz até com o universo, né? Então, são questões que a gente aqui medita a respeito do poder de Deus. Para encerrar, nós temos aqui como Deus manifesta o seu poder nas obras da criação, nas obras da providência, nas obras da redenção. E as próximas aulas nós vamos tratar sobre isso, tá? Depois que nós tratarmos sobre a Trindade, nós vamos tratar da questão da criação, da providência e da redenção. E aí nós vamos ver um pouco mais. É claro que nós não vamos falar da redenção, porque propriamente isso faz parte da disciplina de soteriologia. Mas aqui, dentro do assunto de teontologia, nós podemos ver também, né, como Deus ele se relaciona com a obra de redenção que vai ser tratada lá na frente, ok? Então, até a próxima e Deus esteja com você.